noite. Eu estava com saudades de alguns rostinhos que não estavam vindo. E eu liguei, mandei mensagem, cadê você? Porque a gente sente falta, né, do nosso grupinho. O tema de hoje, eu acho que, como sempre, é um tema bem interessante, porque vai falar sobre um assunto muito importante, né, que a Luana vai saber explicar melhor. A aromaterapia, como os óleos essenciais podem trazer mais ajuda para o nosso bem-estar, né? Ajuda a manter o foco, a calma, né? O bem-estar da família em si. Às vezes a gente acha que para nós termos um maior foco ou para termos um equilíbrio maior, precisamos lançar mãos de remédios até um pouco mais pesados, quando na verdade essas alternativas, né, não tem nenhum efeito contrário, né, nenhuma reação contrária e fazem muito bem à nossa vida, né? Então eu acho sim um tema muito pertinente a nós, que precisamos no nosso dia a dia termos esses momentos de calma, tranquilidade, né, de bem-estar conosco e com os nossos em nossa casa. E nós vamos fazer uma oração para darmos início. E antes de passar a palavra para a Luana, eu gostaria só de fazer com vocês uma dinâmica, tá bom? Que Deus colocou no meu coração, mas nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, por esse encontro, por cada pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor sabe como cada um aqui chegou, o que cada um carrega em seus corações, ó Deus. O Senhor nos sonda, nos conhece as nossas reais necessidades e nós queremos, ó Pai, sempre depositar os nossos anseios, as nossas preocupações, ó Pai, em Tuas mãos, no Teu altar, tendo a certeza de que o Senhor olha por nós, o Senhor nos vê, o Senhor olha para as necessidades do nosso coração, o Senhor está atento ao nosso clamor. Então, nessa hora, ó Pai, te pedimos por aqueles que aqui estão, por aqueles também que nessa hora estão pensando em outras pessoas, amigos, familiares, nós não sabemos, mas Tu sabes. Que o Senhor esteja atento, ó Pai, à oração deste lugar, ao clamor de cada um, ó Deus, e que o Senhor esteja se compadecendo, ó Pai, de cada vida aqui. Que possamos, Senhor, como mães, pais, avós, ó Deus, pessoas que participam, ó Deus, de uma família, estarmos sempre preocupados com o bem-estar dos nossos, ó Pai, o bem-estar dos nossos filhos, do nosso marido, de toda a nossa casa, porque o Senhor requer isso de nós, para que possamos ser sábios e estarmos construindo a nossa família sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. O Senhor é a nossa base, que a nossa vida, ó Pai, possa estar sendo edificada, a nossa família possa estar sendo edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Que possamos sempre, ó Deus, buscar de Ti todas as orientações, ó Pai, para as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou entregar para vocês. Vocês não precisam colocar o seu nome, não. Esse papelzinho está assim, ó. Escreva seus anseios. Você vai escrever aqui atrás, porque aqui não dá, né? Muito pequenininho. Se eu for colocar todos os meus anseios. Vocês vão colocar aqui atrás os anseios do seu coração. Aquilo que preocupa o seu coração nesse momento, nessa noite, nessa hora. Você pode ser por sua vida, pode ser pela vida de alguém que você conheça, né? E depois nós vamos estar dando continuidade. Quem tem caneta pode pegar, quem não tiver caneta eu vou dar. E como eu já disse, não precisa colocar o nome não. Márcia tem canetinha? Não é que eu vou tirar. Deixa eu pegar caneta ou lápis, gente.
Patrocínio de Manuela. Olha, tem até estojo. Isso é raro. Por acaso não. Se não tiver caneta, eu entrego. Aqui, vou escolher. Patrocínio de Manuela. E a coleção de canetas. Gente, eu tô fazendo a avaliação neuropsicológica de Manuela, né? Aí a neuropsicóloga dela falou que a memória dela é algo assim fantástico, que fez assim vários testes. Cadê a André? André, você tá onde? Não fuja de mim. Que a memória dela, ela aplicou vários testes em Manuela. E assim, Manuela capta tudo. Aí eu falei pra profissional, eu sei, porque ela tem vários e vários potes com canetas. E se eu pegar uma, ela sabe a cor, o local, tudo, entendeu? Então a memória dela é como se fosse algo assim fotográfico. Que bom. Vamos escrever então. João, eu não te entreguei, João. Toma aqui, que você também vai participar desse momento. Você é professor, tem que ter caneta. Pior que tem. Eu acho que é o papel. Do lapiseiro. Tem? Me presta aí. Agora eu vou escrever um te dobra, mas... Pode dobrar. Não tá precisando de caneta? Não tem caneta? Alguém quer uma lapiseira? Lapiseira tá escrevendo que é beleza. Aí vocês dobrem ao meio, tá? Foi? Sim. É. Enquanto vocês estão terminando de escrever, eu vou convidar para estar aqui nosso acolher dois jovens. Eu até comentei isso lá no grupo. O John e a Kate. O John e a Kate estiveram no Conexão Inclusiva. Ele é autista com TDAH e a Kate é autista. E a Kate faz faculdade de psicologia, o John, se não me engano, é alguma coisa no exterior. E eu quero chamá-los aqui para eles falarem pra gente, né? Assim como o João também já falou uma vez, sobre como é viver dentro do espectro, né? Tendo uma vida com funcionalidade. No caso, ela fazendo faculdade, mas na faculdade tendo dificuldades acadêmicas, né, com a questão das provas, explicações, né, eles em si, né, têm relacionamentos, né, então acho que será bem interessante. Eu vou contactá-los e aí, assim que eu tiver uma data certinha, vou colocar no grupo, né, porque aí quanto mais pessoas puderem estar presentes, melhor. Vou estar chamando nesse dia também os adolescentes de nossa igreja e vou estar chamando também a juventude da nossa igreja. Porque são jovens, né? E eu acredito que o acolher, ele não pode ficar preso somente nessas quatro paredes. Precisamos nos expandir. E a informação é importantíssima.
Hoje em dia nós temos crianças, jovens e adolescentes que têm enfrentado, aliás, eles não têm aceitado o diagnóstico deles, né? Por conta disso. Porque as pessoas associam que o autismo, né, que o Down, né, e outros transtornos significa incapacidade, que aquela pessoa nunca vai poder fazer nada na vida, está fadado ao fracasso. E já passou da hora de nós quebrarmos isso, né? Mostrando que são pessoas como outras pessoas quaisquer, que também enfrentam limitações como nós enfrentamos e que podem vencer na vida e ser o que elas quiserem que elas sejam, né? Assim como elas têm certas limitações, nós também. Mas nós precisamos que essa informação chegue aos outros. Quanto mais informação, gente, nós pudermos passar para as pessoas, melhor. Porque eu acredito que muito do capacitismo de hoje, muito do preconceito hoje, acontece ainda em pleno século XXI. Por falta de empatia? Sim, com certeza, mas também por falta de informação, né? E isso precisa acontecer nas escolas, dentro da nossa própria igreja, né? Um autista hoje, dentro da nossa igreja, como ele se sente? Será que ele se sente incomodado com algum som, com algum barulho? Né? Temos adolescentes aqui autistas e até mesmo adultos que às vezes observam no templo que usam fones, né? Que usam abafadores, né? Então, são questões que nós precisamos estar atentos a isso, porque queremos que eles se sintam bem aqui em nossa casa, em nossa igreja. Então, eu quero convidá-los nesse dia e aí eu quero que vocês estejam, na medida do possível, participando também, né? Para que eles possam se sentir ouvidos e acolhidos nas demandas deles, tá bom? Joel, que chegou agora atrasado. Eu cheguei agora, não, eu tinha colocado a minha presença e depois eu voltei para saber que eu já estava bem. E Maria também. Maria e Joel, ó, escreva seus anseios aqui atrás, porque aqui não vai caber, né? Porque é muito anseio. Olha só, escreva aquilo que vai no seu coração, Que vai no meu coração. que está te preocupando. Escrever, dobrar e botar lá. Escreve, dobra e entrega pra gente ter esse momento. Rápido. Olha só, uma preocupação. Vou conseguir. Todo mundo tem que ter uma. Todo mundo tem. Quem disser que não tem, Tá mentindo. Veio aqui algumas 10 agora. então, tá vendo? Só quem não tem isso esqueci o nome da sua filha. Só a Júlia que não tem isso, né, Júlia? Júlia, você tem preocupação, Júlia, com alguma coisa? Não, né, Júlia? Graças a Deus, não, né, Júlia? Quando criança eu era feliz, eu não sabia. Não tinha boleto para pagar, não tinha preocupação. Não tinha filho para criar, Não tinha filho para criar. não tinha nada para fazer, né? Eu queria tanto fazer 15 anos. Agora eu queria voltar para os meus 13. E toda menina quer fazer 15, hein? Queria saber. Quando a gente faz 15, a gente quer fazer 18. E quando faz 18, quer fazer 15. 21. Porque você pensa agora, né? E aí, quando Às passa vezes, dos 21, vai chegando nos 30, você quer voltar atrás. Exatamente. Eu queria ter uns 30 com a minha cabeça de hoje, entendeu? Assim. Porque a gente não avalia as consequências depois. Terminaram? Deixa eu ir embaralhando. Meu amor. Obrigada. Tô toda enrolada. É a minha feliz. É sua? É de Manu. É de Manu, deixa eu dobrar. Manu faz coleção de caneta? É.
E doce também? Disse a Manu que ela me deu uma caneta de Tá. presente. Gente, o acolher, como o nome já diz, tem o objetivo de acolhimento. E nós queremos nos preocupar uns com os outros, né? Os anseios de vocês, né, também devem ser os nossos anseios, porque somos um só corpo, uma só família. Então, eu não posso, enquanto cristão, ver o meu irmão sofrendo e não sentir nada por isso, né? Eu, enquanto cristão, não posso ver o meu irmão passando por algum momento de dificuldade, passando por uma tristeza, por uma angústia, por uma depressão, por uma situação difícil na família e não me sentir incomodado com isso, né? E não somente me sentir incomodado, mas ter uma atitude para com aquela situação que o meu irmão está enfrentando. Então, nesse momento, duas pessoas vão vir aqui e vão pegar o papelzinho. E vocês vão... Não pode ser o de vocês. Se for o de vocês, vocês trocam. Entendi. Vocês vão pegar o papelzinho, esse papelzinho, e vocês vão levar para casa, vão ler e vão se comprometer a orar por que está escrito aqui. Colocar diante de Deus, nos seus momentos de oração, perante o Senhor, aquilo que está escrito aqui nesse papelzinho, que é anônimo, ninguém sabe, mas Deus sabe. E você vai orar pelo pedido que está aqui, durante um mês. Tá bom? Vem de dois em dois aqui pegar o papelzinho. Quem vai ser o primeiro, João? Vem. Não é sorteio, não, João. Mas eu tenho de casa. Não pode pegar o seu. Se for o seu, você devolve. Sorteio de casa. Vou pegar um também. Caraca, peguei o meu. Então devolve, João. Peguei o meu. Exatamente o meu. Não peguei o meu. Embolei tanto que eu peguei o meu. Tá vendo, João? Quem mais? Quem mais? Quer que eu peça de você? Caraca. Ô letrinha abençoada. Mas dá pra entender. Dá pra entender se é professor. Ah, O professor entende letra de aluno. Não fala, hein? Você vai levar pra casa, colocar nas suas orações. Pegou da senhora, não? Não. Não? Isso porque, na verdade, os anseios não devem ser só nossos, né? A cruz, se for carregada sozinha, se torna muito pesada, mas quando é compartilhada, se torna mais leve pra gente carregar. E aí eu colei embaixo de algumas cadeiras um papelzinho. Discretamente, passe a mão aí do papelzinho. E pegue, por favor, esse papelzinho. Tem papelzinho. Não, todas não. Ah, alguns só. Alguns têm. Você viu direito? A minha tem. Ah, olha aí, procurem. A minha tem. Eu sei que da Dil tem, porque eu coloquei. Boa noite, tudo bom? Boa Seja noite. bem-vindo, seja bem-vindo. Oi, lindo. Pode entrar. Tem mais gente. Ih, tem uma amiguinha lá atrás, ó, pra ficar com você. Nossa, outra princesa. Olá. Sejam bem-vindos, tá bom? Qual é o seu nome? Diego, tudo bem? Qual é o seu nome? Lorenzo, e o seu? Elô? Que lindo, e o seu? Daniele. Seja bem-vinda, tá bom? Pode ficar à vontade. Ó, tem uma amiguinha lá atrás. Se quiser até uma mesinha pra vocês, tá? Podem sentar, ficar à vontade. Vamos começar então a ler o nosso papelzinho? Vanessa, o que está escrito no seu papelzinho? Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu pedi para vocês escreverem sobre anseios, sobre medos, sobre preocupações. E todos nós, enquanto seres humanos, sentimos isso,
né? Quem não disser que sente medo, que o coração fica preocupado, conturbado, angustiado, né? Não é verdade, né? Alguns sabem lidar melhor com essas situações, outros nem tanto. Mas o que a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso manual, fala sobre isso? Fala sobre medo, fala sobre anseio. Deus diz que nós não podemos sentir medo? Não. Deus diz que nós não podemos ter ansiedade? Não. Mas Ele nos dá promessas, palavras dEle. Lê de novo, Vanessa, por favor, Isaías aí. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Isso aqui que você escreveu, Deus fala para você nessa hora. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo a resolver essa questão. Eu estou contigo. No meio de milhares e milhões e bilhões de pessoas, Deus olha para você e fala assim, ó, eu estou contigo. Você não está só. Outro papelzinho amarelinho. Vai lá, Ivonete. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Posso sentir medo porque sou humano, mas qual deve ser a minha ação? Confiar em Deus, que não nos desampare. Irmã Rose, qual é o seu papelzinho? Salmos 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Sentir medo, buscar a Deus e o que Deus faz? Ele nos livra de todos os nossos temores. Nosso coração que outrora estava pesado, como diz minha filha, cinza, Deus vai aliviando. Deus vai levando bálsamo, Deus vai levando conforto, consolo, porque Ele vai agindo em nossa vida. Quem mais pegou o papelzinho? Fala aí, Anne. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Precisamos entregar os nossos medos, anseios, os nossos problemas ao Senhor. Porque às vezes é demais para nós sozinhos. Nós não aguentamos. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos como pó. Por isso que Ele fala assim, ó, entrega para mim, mas entrega com todo o teu coração. Uma vez que você entrega, você confia em Deus. Porque Ele vai estar cuidando da sua vida e da vida daquilo que você colocou aqui. Mas alguém que colocou no tempo para fala o seu Dil. Tu, Senhor, te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Lamentações 3, 57. Tu, Senhor, se aproximaste quando eu clamei. Nós cremos que Deus é santo, todo-poderoso, que está no céu, mas apesar de toda a glória e majestade, Ele se importa conosco. Ele está aqui nesta noite. Ele olha para as nossas vidas, para a vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Ele olha para aquela situação do nosso trabalho. Ele olha para aquela situação que a gente está enfrentando, que às vezes a gente não tem nem coragem de expressar. Ele olha, ele vê e ele fala assim, não temas. Mais alguém? Papelzinho? Tá. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. A quem temerei? Isso aí. Nós sabemos o que vai acontecer com a gente no dia de amanhã? Nem daqui a um minuto. Nem daqui a um minuto, exatamente. Como o irmão Pereira estava falando, né? Precisou passar por uma cirurgia, achou que tivesse resolvido uma situação, contraiu outra situação, a gente não esperava que isso fosse acontecer, né? Mas o que aconteceu? Deus mostrou mais uma vez que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente amanhã, mas Deus sabe. E Deus olha, e Deus cuida, e por isso vem a pergunta do salmista, a quem temerei, né? Porque Deus é conosco em todos os momentos.
Mais alguém? Algum papelzinho? Não? Terminou? Terminou? Eu não fiz muitos não para não pegar muito tempo. Mas eu queria deixar essa palavra, essa dinâmica com vocês, queridos. Que aqueles que escreveram, né, os seus anseios e preocupações aqui nesse papelzinho, saibam que antes de você escrever, Deus já sabia, Deus já conhece. E em nome de Jesus, Deus estará agindo, né? Continuará agindo. E que essas palavras, que são porções da Bíblia, palavras do Senhor, estejam acalentando o seu coração nesse momento. Tá bom? Irmã, pode fazer uma oração, irmã Rose, por esse momento? E logo após, Luana vai estar falando, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. E tem nos sustentado, Senhor, a cada um de nós. Senhor, te agradecer pelo dia que nós tivemos hoje e por ter o privilégio de estar aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, junto com os meus irmãos. Ó Deus, nesta noite favorável, nesta noite, ó Deus, que o Senhor separou para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, Tua misericórdia e pela Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Ó Deus, continua conosco e que nós possamos sair daqui, Senhor, com esta mensagem no nosso coração, na nossa mente, e tudo que vai ser falado aqui, Senhor, seja para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Guarde esse papelzinho e ore, tá bom? Luana. Gente, boa noite. Mais uma vez, né? Agradeço ao segundo convite aí de Maica para estar participando mais uma vez com vocês aqui. Para mim é sempre uma alegria, sempre um prazer. E hoje eu preparei algo referente à área que eu trabalho, né? Eu vou até estar por aí. André desceu. Tá. Quer que eu fique aí? Pode, por favor. Obrigada, João. Só para passar o slide aqui para mim. Obrigada. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, né? Meu nome é Luana Santos e atuo na igreja aqui como membro. Estou há alguns anos, né? Depois da pandemia eu vim morar aqui na cidade. Eu sou de São Paulo e tenho um pouquinho mais de 20 anos de atuação na área farmacêutica. E a minha trajetória em 2018 mudou um pouquinho, porque eu conheci essa área naturalista e aí Deus colocou no meu coração de estudar mais, de me aprofundar nesse universo, porque eu recebi o cuidado de Deus na minha vida através dessas terapias, com a minha família, com a minha filha. E a partir daí eu vi que isso era bom e que eu não poderia guardar só para mim. Então eu vi como propósito que Deus me deu esse acesso para que cumprisse o propósito dele na minha vida, que é abençoar e tratar as pessoas através dessas terapias. Então eu fui estudando, né, as fitoterapias, homeopatia, todas as terapias que envolvem a natureza. Aquilo que Deus já deixou pronto para que a gente tivesse acesso e a partir daí a gente pudesse ter cuidado com a nossa saúde. Todo mundo está me ouvindo bem? Porque minha voz é um pouquinho baixa, mas tá ok, né? Tá bom. Então, assim, Deus me deu a formação, Deus me deu um momento em que eu mudei a minha carreira, eu fiz uma migração de carreira, sempre trabalhei em varejo farmacêutico, né, em drogarias. E a partir daí, Deus colocou um projeto no meu coração de ter um consultório farmacêutico. Quem aqui já viu consultório farmacêutico? Não é comum, né? Normalmente a gente vê o farmacêutico aonde? Na drogaria, né? Ou na farmácia de manipulação, né? Mas ele tem 137 áreas de atuação. E uma delas, que é essa que eu atuo, ela se formalizou em legislação em 2013, que é a autorização para termos o consultório farmacêutico e atuar de forma clínica. Como é a atuação do farmacêutico no consultório? Não é a mesma coisa que o médico faz, mas é algo complementar, é algo que melhora os tratamentos médicos. Como? Com acompanhamento de uso de medicamentos, identificação de interações medicamentosas, a própria prescrição de medicamentos à base de plantas medicinais para suporte desses tratamentos,
Enfim, tem uma gama aí de atuações, né? Dentre elas também a suplementação, suporte à saúde intestinal, que a gente falou aqui da outra vez, né, Maica? E tudo isso o farmacêutico pode fazer dentro de um consultório, né? Além disso, trabalhar com as práticas integrativas. Então, para quem quiser seguir, Fitovida.araruama é o nome do nosso espaço hoje, que Deus abençoou. Esse consultório começou na minha casa e hoje ele está no centro da cidade, graças a Deus, com um projeto ainda maior, que além de mim, como farmacêutico, a gente tem outros profissionais como nutricionistas, médicos, nós temos psicólogos, todos com a mesma visão, com o mesmo propósito. E nosso lema, a nossa frase é onde a gente une ciência e natureza por você. E hoje a gente sabe que tem muitos estudos envolvendo plantas medicinais, e o que as nossas avós, o que os indígenas já faziam, hoje a gente tem mais informações sobre isso, e é o que eu quero trazer hoje para vocês no universo da aromaterapia. A gente vai falar sobre os óleos essenciais que vão dar suporte não só para quem é a pessoa com autismo e com TDAH e outras condições, mas para a família, que precisa de suporte emocional, para os cuidadores que estão envolvidos nesse cuidado, para que a gente consiga ter um pouco mais de leveza, né? Tanto nas questões das resistências que existem nesse público, como também das questões emocionais e a carga emocional que é ter uma pessoa nessas condições na família, às vezes, dependendo da complexidade. Então, o nosso tema é como os óleos essenciais podem trazer mais calma, foco, bem-estar às famílias, né? Então, mesmo que não tenha uma pessoa nessas condições nas famílias, é como eu disse, a minha própria família usufruiu desses benefícios. Eu não tenho hoje, nossa família não é uma família típica, porém a gente tem as nossas dificuldades. E no dia a dia, né? Mesmo que seja, por exemplo, uma imunidade baixa, um resfriado recorrente, infecções recorrentes ou uma parasitose, algo que venha trazer uma baixa qualidade de vida, uma preocupação, a gente consegue hoje manejar isso bem dentro de casa com aquilo que a gente já tem acesso, que são as plantas medicinais, tanto nas questões de aromaterapia como das outras terapias também. Por favor, pode passar. E aí, para a gente poder falar dos óleos essenciais, a gente precisa ter uma ideia do que é aromaterapia. Vocês já tiveram algum contato com a aromaterapia? Alguém sabe o que é aqui? Levanta a mão, por favor. Eu faço uso. Faz uso, né? O restante tem ideia do que seja aromaterapia? O nome sugere, né? Aromaterapia. É uma terapia através de aromas, né? Mas aí tem um pouco mais de detalhes com relação a isso. É o uso terapêutico de óleos essenciais que são 100% puros. E aí a gente usa eles para equilibrar o corpo, a mente e as emoções. Como que isso se dá quimicamente? Eu vou explicar para vocês, né? Então essas substâncias contêm moléculas ativas. O óleo essencial ele tem uma característica volátil. Ele evapora com facilidade. Então quando a gente sente o cheiro, esse cheiro vai alcançar o nosso cérebro de uma maneira especial, né? Que Deus criou já o mecanismo todo bonitinho para a gente somente usufruir. Eu vou estar explicando para vocês isso. Alguém pode... Será que a gente pode apagar essa luz do meio aqui? Só para contar o slide. Obrigada. Ver se ficar melhor. Acho que é do meio. Opa. Vocês não vão dormir não, né, gente? Aí fica ruim pra gravação. Fica ruim pra gravação. Deixa uma só do fundo, eu acho que fica bom, não sei. Vê aí o que vocês preferem. Pro fundo? Do fundo. É tudo ou não? Melhor escuro? Vocês prometem pra mim que não vão dormir? Aí vai ficar horrível pra gravação, mas tudo bem, vai. Tá legal. Daqui a pouquinho a gente liga, tá, João? Vai lá. Só pra gente esclarecer mais aqui o slide. Então vamos lá. Como é que a gente usa óleo essencial de forma segura? Hoje eu coloquei aqui como foco, né? A gente não vai falar de todas porque a gente vai levar bastante tempo, mas eu separei aqui duas maneiras. Na palma da mão e no ambiente. Para quem já conhece, sabe que existem os difusores, né? Que a gente pode gotejar dentro dele, ele faz um vapor no ambiente e esse vapor a gente inala. E através dessa inalação a gente tem um benefício químico, né? Do óleo essencial. E na palma da mão que a gente faz o sistema em concha, que é quando a gente coloca 2 gotinhas na palma da mão, ou uma gota, né? E a gente faz esse formato com a mão, acende a luz, por favor, só para mostrar aqui. A gente faz esse formato aqui, em concha. Com óleo essencial na mão, a gente não esfrega, a gente faz só, espalha ele na mão e a gente vai fazer uma respiração como aquelas que a psicologia instrui pra gente aliviar a crise de ansiedade.
É um mecanismo, uma respiração que a gente usa, que é uma inspiração, enche o pulmão, segura alguns segundos e depois a gente solta pela boca. E a gente faz isso 3 vezes. Isso é o suficiente para o óleo essencial alcançar o nosso sistema límbico. Eu vou explicar o que é o sistema límbico. Pode passar, por favor, pode apagar a luz também. Então, assim, antes da gente continuar falando sobre esse mecanismo, eu gostaria de trazer para vocês também o que diz a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e também o SUS. O SUS já colocou a aromaterapia desde, se eu não me engano, 2018, que faz parte das PICs, que se chama Práticas Integrativas e Complementares. Todas essas práticas naturalistas, entre outras, né, estão dentro do SUS hoje. Eu não sei aqui na cidade como está, acho que a gente não tem ainda aromaterapia, mas algumas outras terapias a gente já tem disponível. Então, assim, a OMS, ela reconhece a aromaterapia como prática integrativa e utiliza os óleos essenciais das plantas para promover bem-estar físico, mental e emocional. Veja que mental e emocional estão muito ligados, né? O físico a gente usa mais, a gente pode usar os óleos essenciais também diluídos e aplicá-los na pele para tratar dores, infecções, para a gente melhorar a fadiga muscular, para a gente ter um relaxamento através da pele, né? Para a gente absorver através da pele. Não é o nosso tema hoje, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar mais dessa questão mental e emocional, que está muito relacionada também aos estados das famílias atípicas, né? Aquela pressão, aqueles momentos mais difíceis de crises que ocorrem nos lares, e a gente precisa criar mecanismos para que a gente tenha mais conforto, para que a gente tenha mais controle sobre isso. E a aromaterapia é uma excelente terapia para dar suporte a isso. E já no SUS, né, como eu falei, incluiu a aromaterapia na lista de práticas, então ela já faz parte hoje no Brasil do Sistema Único de Saúde. Quais são os efeitos da aromaterapia? Ela age como calmante, revigorante e estimulante. Então, algumas características de alguns óleos essenciais, cada óleo essencial vai ter várias substâncias químicas. Eles vão ter características químicas diversas. Algumas vão agir como revigorante, estimulante, e outras como calmante do sistema nervoso. A gente vai falar sobre alguns. Eu separei alguns que estão ligados realmente à necessidade das famílias atípicas, e a gente pode também lançar mão de qualquer tratamento que seja citado. Então, também efeitos físicos, mentais e emocionais. Eu gosto dessa frase, eu coloquei ela aqui mais para a gente refletir sobre como que Deus criou esse mecanismo e como é profundo o laço entre o olfato e o afeto. Quando a gente tem um cheiro, a gente sente um cheiro, por exemplo, de um perfume de alguém que a gente gosta e está longe, vai bater logo aquela nostalgia, né? Eu tenho isso com a comida da minha avó. Eu sinto um cheiro de frango ensopado. Eu lembro que a minha avó fazia uma galinha caipira e eu vou lá na casa dela, imediatamente eu tenho essa memória afetiva com o cheiro de frango ensopado. Quando a minha mãe faz algum tempero, alguma coisa assim, muito característica que ela utilizava. Então a memória olfativa, ela é super importante. E com os óleos essenciais a gente consegue alcançar esse lugar dentro da nossa mente, que vai trazer uma certa estabilidade emocional a partir da atividade do óleo essencial. É uma coisa que Deus criou que é sensacional, é divino. Então essa imagem ela representa muito bem o funcionamento do sistema límbico. Isso aqui são aromas, essas pequenas partículas, e aqui dentro do nosso cérebro elas vão alcançar através do olfato, das narinas, ela alcança o sistema olfativo e ela vai navegar aqui dentro do nosso crânio até chegar nesse pontinho aqui que é o sistema límbico. E o que é esse sistema límbico? Ele controla nossas emoções, o nosso aprendizado e a nossa memória. Então é muito interessante isso, esse agir aqui do óleo essencial, essas moléculas. Aqui está representado por uma rosa, mas digamos que seja, por exemplo, a lavanda. A lavanda, o óleo essencial é retirado da flor da lavanda, né? Então a gente tem vários benefícios da lavanda hoje, a gente vai falar também sobre ela, mas eu quero lembrar algo muito importante, eu sempre coloco isso quando eu falo da lavanda, porque existem estudos que comparam a lavanda com benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos de uso controlado, tarja preta. O que eles têm em comum? A lavanda ela vai atuar no receptor onde atua o clonazepam, o diazepam, o lorazepam, que são essas substâncias que eu falei, fazem parte desse grupo. Então eles atuam no receptor benzodiazepínico
Mas a lavanda também, hoje é sabido que ela atua no mesmo receptor, com menos efeitos colaterais. O que isso quer dizer, Luana? Estou falando um pouco tecnicamente, mas eu vou explicar, vou traduzir o que eu estou falando. Basicamente, é conseguir acalmar crises de ansiedade de forma rápida, a partir do momento que ela alcança o sistema límbico tão diretamente assim, né? Através do cheiro de uma maneira rápida. Eu já tive experiências em alguns eventos que eu estive com uma equipe de saúde, em que pessoas tiveram crise de ansiedade, eu estava com óleo essencial na hora, a gente fez esse sistema de inalação por concha e a pessoa conseguiu bloquear e não desenvolver a crise de ansiedade. Eu presenciei isso, então eu posso dizer para vocês com certeza absoluta que isso funciona muito bem, tanto através de estudos científicos comprovados, como através de prática minha mesmo, de levar o óleo essencial, de oferecer a um paciente e ele ter essa melhora rápida. O que pode acontecer aqui que eu não posso deixar de dizer? Existem pessoas, muito raramente acontece, mas existem pessoas alérgicas à lavanda. Então a gente precisa passar por avaliação profissional, fazer um teste antes para saber se essa pessoa pode usar lavanda. Como que eu sei que eu sou alérgica? Primeira coisa, o óleo essencial não pode ser usado direto na pele puro. Então a gente precisa diluir para poder passar. Mas a partir do momento que a gente está fazendo o teste, a gente até pode colocar um pouquinho puro e ver a reação da nossa pele. Né? Se vai ter ali uma vermelhidão, uma coceira, se ao sentir o cheiro a pessoa vai espirrar, vai ter alguma irritação, vai sentir algum incômodo na garganta, então isso já sinaliza que ela pode ser uma pessoa alérgica. Eu mesma sou alérgica a Yang Yang. Quem já ouviu falar do óleo de Yang Yang? Já ouviram? É um nome estranho, né? Yang Yang. Ah, tá. Já estou falando. Eu sou completamente alérgica a ele. Eu tenho ele ali, mas eu nem abro o frasco, porque eu começo a espirrar na hora. Já a lavanda e os outros aromas, não. Mas eu sou sensível a esse aroma. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, né? Isso pode acontecer de forma que a gente não vai conseguir identificar de cara, mas com o uso, com alguns testes, a gente consegue identificar. Pode passar, por favor. E aí, eu coloquei aqui como atenção, pode passar. Porque quando a gente fala dos benefícios do óleo essencial, normalmente as pessoas já querem usar. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente isso aqui, ó, diferenciar o que é um óleo essencial, o que é uma essência e o que é o óleo carreador. Vocês já ouviram falar nesse termo? Não. Normalmente, quem nunca ouviu falar de óleo essencial confunde com essência. E existe uma diferença exorbitante e eu vou explicar também. Acende a luz para mim, por favor. Obrigada. O óleo essencial, ele é inteiramente retirado da planta medicinal. Exemplo, lavanda. A gente precisa de algumas toneladas de lavanda para fazer o procedimento químico e retirar esse óleo essencial. Ele é feito através de destilação, assim como é produzida a cachaça, né, o álcool, e a gente consegue isolar esse óleo em um compartimento e o hidrolato em outro, né, que é uma outra substância que a gente consegue separar por mecanismo industrial. Então, a lavanda, a flor dela vai gerar o óleo essencial puro da lavanda, que é algo super concentrado, que tem um cheiro muito forte. Por isso que o uso na nossa pele tem que ser diluído. E o que acontece? Quando a gente encontra uma essência de lavanda, não é o óleo essencial puro da lavanda, é uma substância que é sintética. O que é uma substância sintética? Produzida em laboratório, que não tem benefício químico como o óleo essencial da lavanda. A lavanda ela é rica em linalol e acetato de linalila. É difícil de falar, mas são dois compostos químicos que têm benefício direto na nossa saúde. Além de outras substâncias que ele tem essas duas predominantes. O que isso faz com a gente? Através do olfato que eu mostrei na imagem, a gente tem esses benefícios. Mas quando a essência é inalada assim, ela não dá esses benefícios. Pelo contrário, ela pode dar irritações, pode trazer algo que seja mais negativo para o nosso organismo. Então é sempre bom a gente atentar quando vai comprar o óleo essencial, saber que, eu vou dar algumas dicas para vocês com relação a isso. Existe o nome científico da planta que vem no frasco, existe um registro, existe também laudos técnicos que algumas empresas já fornecem para quem compra. Em lojas de produtos naturais, você vai observar o frasco, ele tem que obedecer alguns critérios de qualidade, né? E farmácias de manipulação também vendem, tem algumas pessoas que são representantes e como que se diz? Me ajuda, Dani, você que é da empresa, do Terra, como que chama? Consultor, isso, consultor de aromaterapia.
Então, algumas empresas dispõem, a Dani é também uma dessas pessoas da Doterra, você ainda é, né? E ela é uma consultora, ela recebe treinamento na empresa, então não aceite instruções de óleos essenciais de qualquer pessoa, mas de uma pessoa que esteja envolvida, esteja treinada para poder oferecer para vocês com segurança. Não pode vir de informações aleatórias, porque isso também traz risco. Quando a gente usa o óleo errado, uma combinação errada, e o óleo essencial com algum medicamento, também pode haver uma interação medicamentosa. Então a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? E os óleos carreadores, que é aqui por último, nada mais são do que a gente chama de transportadores também. Esses óleos são aqueles que a gente usa para diluir o óleo essencial. São óleos inteiramente vegetais, por exemplo, óleo de semente de uva, óleo de coco, né? Óleos que sejam de base vegetal extraído a frio, de preferência, porque a gente tem, né, tem o óleo de copaíba, tem vários óleos, abacate, enfim, tem vários, eu não me lembro de todos agora, mas existem esses óleos que são mais pesados, mais densos, e a gente utiliza para diluir o óleo essencial, para aplicar eles na nossa pele. O que eu gosto de fazer lá no consultório também é aplicar em sessões de reflexologia podal. A gente aplica no pé da pessoa, a gente faz manobras ali que estimulam o sistema nervoso através de terminações nervosas no pé, mas com a aromaterapia a gente consegue potencializar desliga aqui para mim, por favor, o som. A gente consegue potencializar o efeito da reflexologia podal através do óleo essencial, também em óleo carreador aplicado nos pés. O que acontece é que, por ser óleo e estar transportando, ele vai atravessar a nossa pele do pé e alcançar a nossa corrente sanguínea também. Então, o benefício é duplicado, né? Desde que seja aplicado por profissional de uma maneira bem intencional, bem direcionada, bem personalizada. Isso a gente faz também antes de fazer uma sessão de reflexologia podal, a gente faz uma avaliação completa do paciente para saber o que precisa ser melhorado, o que pode ser feito, e a partir daí a gente escolhe os óleos e a técnica que vai ser utilizada. Por favor, pode passar. Eu gosto também dessa frase, eu coloquei aqui pra gente refletir, porque, assim, mesmo com os óleos essenciais acontece de a instrução ser assim, use apenas uma gota. Aí você fala assim, uma gota é pouquinho, eu vou usar 2, eu vou usar 3, e aí você pode se intoxicar, né? E se usar puro também, existe um risco de intoxicação. Então a gente lembra dessa frase, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se eu usar uma dose acima daquela que me foi recomendada, isso serve para qualquer medicamento e para qualquer terapia que utilize plantas medicinais também. Porque não é porque é natural, é seguro. A gente precisa usar dentro dos padrões que são seguros para nós. Então, quando se fala de dose, é algo que precisa ser muito respeitada, e a posologia também. Como é posologia? Quanto tempo eu vou utilizar? Então, isso precisa ser respeitado para a gente não se intoxicar. Isso para aromaterapia também é bastante aplicado, tá? Cabe direitinho. E aí, como que eles podem trazer mais calma, foco e bem-estar às famílias? Pode passar. Os óleos, eles vão agir dessas maneiras aqui, né? Benefícios dos óleos essenciais. Como cicatrizante, antiviral, antibacteriano, antifúngico, antisséptico, tem várias propriedades, desde que a gente escolha o óleo certo que tenha essas propriedades. Então, assim, o aromaterapeuta, no meu caso, sou farmacêutica, a gente tem o conhecimento sobre as substâncias que estão contidas nesses óleos e a característica deles, se ele é um antiviral, se ele é um cicatrizante. Existem óleos que podem ser 3, 4, 5 e ter vários benefícios também desses citados, todos num óleo só, por conta da diversidade da característica química que ele tem. Vocês estão entendendo, gente? Tá direitinho? Depois, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem levantar a mão, tá? E aí a gente vai respondendo. O que esse grupo e essa riqueza de diversidade química pode também ter de efeito benéfico para nós? Melhorar a insônia, melhorar o estresse, melhorar a ansiedade, melhorar dores e melhorar estados depressivos. Comprovadamente, a gente tem estudos científicos que demonstram melhoras de grupos de pacientes que foram submetidos à aromaterapia e tiveram melhoras desses sintomas. Não é, importante dizer, não é tratamento principal, ele é um tratamento complementar. Isso não isenta da pessoa ir ao psiquiatra, não isenta de procurar um médico, ou de que precise de um profissional psicólogo. Lá na Fitovida a gente faz essa avaliação, e quando a gente vê um grau de ansiedade elevado
que precisa ser levado a um caso psiquiátrico, a gente faz a recomendação, a gente faz o encaminhamento para esse profissional. E onde a gente notar que exista a necessidade, a gente encaminha para o profissional de direito, né, que deve ser encaminhado. Então, a aromaterapia, eu separei alguns olhos aqui para a gente falar sobre esse nosso contexto de famílias atípicas. Pode passar, por favor. O alecrim, quem já ouviu falar do óleo essencial de alecrim? Alecrim está sendo muito falado, né, em rede social, em reportagens, em estudos, tá? Muita coisa. A gente hoje tem muito material do óleo essencial de alecrim. E aqui eu trouxe mais ou menos algumas informações sobre ele, como o nome dele, né? A gente conhece como óleo essencial de alecrim. O nome científico dele é Rosmarinus officinalis. Começa os nomes difíceis. É latim. Isso. O que eu quero dizer com isso? Quando você for comprar um óleo essencial de alecrim, o frasco tem que vir com o Rosmarinus officinalis embaixo, que é a espécie dele, que comprova que ele tem aquela característica química. E aí, o nome em inglês e francês também é Rosemary ou Rosmarin. Tá? Então, assim, pode vir com esse nome também, dependendo da empresa que você está comprando. Às vezes o nome vem em inglês porque vem importado, né, de outro país. Origem, Tunísia ou Marrocos, normalmente são, né, as extrações. Eu tirei de um material que eu trabalho, né, e aí teve essa origem aqui. Mas isso vem na embalagem também, de onde ele foi retirado. Até a forma como a planta é colhida interfere na produção de óleo essencial dela. Existem plantas que precisam ser colhidas pela manhã, existem plantas que precisam ser colhidas pela noite. A senhora tá assim, né, porque realmente a senhora tá com cara de quem entende planta. Ela balançou a cabeça assim, já tô... Então, assim, a planta, ela tem vida acontecendo ali. Tem um momento do dia que ela vai se comportar de um jeito, tem um momento do dia que ela vai se comportar de outro. E isso a gente observa, né, e descobre que a maior produção de óleo essencial dela é às 10 da manhã. Então, vai ser essa hora que a gente vai colher. Né? Então, hoje a gente já consegue ter esses manejos para a gente aproveitar ao máximo a produção de óleo essencial da planta. Coloquei essa informação aqui para exemplificar que são, assim, basicamente o que a gente tem que observar no frasco para comprar um óleo essencial de procedência, né? Confiável. A extração tem a forma de extração na embalagem, se for a destilação ou vapor. Aliás, destilação a vapor das folhas, foi nesse caso aqui. Existe a destilação a vapor, existe a extração a frio, que é quando a gente prensa a planta e aí sai o líquido dela e depois é separado o óleo essencial e outras substâncias que ela tem também, da água que existe nela e outras substâncias. E principais componentes, sempre vem também. Aqui nesse caso vem cineol e cânfora. Pode passar. Para que é o alecrim hoje, que os estudos relatam, né? Para memória. Obrigada, Márcia. Memória, cognição, atenção, concentração, dores de cabeça e enxaquecas. Por conta do cineol, que é a característica química dele predominante, né? O ativo químico predominante. Então, assim, em casos... Pode passar, Diego, por favor. Eu coloquei esse estudo como exemplo, mas existem vários, tá? Isso me chamou a atenção, o estudo, né? Aqui está a referência dele. Quem quiser depois eu posso passar, eu tenho a referência no link. Mostrou que o aroma de alecrim melhora a memória de trabalho e desempenho cognitivo em modelos humanos e pré-clínicos, correlacionando-se com a absorção de um ocineol, que é o cineol que tem nele, né? Relevância, base científica sólida para o seu uso em rotinas de estudo, foco e atenção, especialmente em TDAH leve e dificuldades cognitivas. Então, essa é uma ótima opção, salvo se a pessoa não tiver alergia e também salvo se ela não for hipertensa. Por quê? O óleo de alecrim ele aumenta a pressão, a gente precisa manejar ele com cuidado em hipertensos não controlados. Quando a pessoa já está controlada, está medicada, ela pode fazer o uso, mas sempre tendo dentro dos limites a forma de uso recomendada pelo profissional. Então aqui, pode voltar, por favor. Além dessa questão do estudo para foco, né, e aliás, para o alecrim melhorar o foco, existem estudos também relatando que ele melhora as questões de Alzheimer, ele previne Alzheimer, ele faz uma proteção do nosso cérebro através desse mecanismo de inalação. Tem muita coisa acontecendo a respeito do alecrim e eu trouxe ele, que também é uma opção excelente para TDAH nessas condições de melhorar a memória, de ter foco. E aí você falou da pessoa que vai vir que estuda, né, que faz a faculdade, tá? É um excelente suporte para quem estuda e precisa, né, estar mais focado, mais centrado na atividade que está fazendo. Pode passar.
Então aqui é um outro estudo, né? Aqui está a fonte dele. Cientistas descobrem que o alecrim combate a doença de Alzheimer, foi o que eu já citei. E ele tem um estudo também que relata que o aumento da memória no grupo que foi estudado aumentou 75%. O cineol presente no alecrim age semelhante aos medicamentos para Alzheimer. Não é a mesma substância e pode não ser o mesmo mecanismo, mas eles melhoram de forma semelhante, eles atuam de forma semelhante aos medicamentos. Bergamota. Alguém já ouviu falar de bergamota? Isso, é uma tangerina, uma espécie de tangerina. Eu gosto muito da bergamota, eu recomendo muito para pacientes meus que sofrem com compulsividade, com ansiedade, com inquietações, né, da mente. Então, assim, ele reduz o nível de cortisol. Isso aqui já é algo muito importante. Porque hoje o nosso estilo de vida... Boa noite, tudo bem? Já cheguei. O nível de cortisol hoje, ele está sendo descompensado pelo uso de telas, ele é descompensado pelo nível de estresse no trabalho. Existe um aumento significativo hoje nos níveis de cortisol da população por conta dessas exposições. Tanto a questão de luz branca, de tela do celular, de rolar tela, de ter liberação de dopamina e de ter uma rotina sem qualidade de vida, de trabalhar bastante, de não ter descanso. E isso desregula o cortisol, e desregulando o cortisol a gente tem uma série de outros problemas que podem acontecer. Insônia, que por sua vez causa ganho de peso e pode causar uma série de outros problemas relacionados a hormônios, principalmente em mulheres, né? Então, assim, o nosso corpo ele é muito complexo. Quando se fala de cortisol e de hormônios, é algo muito complexo. O nosso colesterol, por exemplo, ele é base para a criação de hormônios. Então, a gente precisa tentar entender esse contexto. Mas aqui, falando da bergamota, ele já reduz o cortisol apenas inalando. Claro que não é algo que, nossa, vou usar agora a bergamota só para regular os hormônios. Não é isso. Mas ele tem uma atividade sobre o cortisol, isso já é bom. O que eu quero dizer com isso? Você pode chegar do trabalho estressado, pode ter um dia difícil, chegar em casa usar o óleo essencial de bergamota no banho, colocar umas gotas no travesseiro ou fazer a inalação, como eu falei, e já ter os benefícios para reduzir o cortisol, para você adormecer melhor, para você ter uma noite de mais qualidade de descanso, certo? Então aqui, ele promove o relaxamento, melhora o humor, reduz sintomas de ansiedade, é um antioxidante e é um anti-inflamatório também. Eu gosto de colocar ele em misturas também, em blends, para fazer massagem no corpo e utilizar também na reflexologia podal com intenção de relaxamento mesmo e redução de dores. Também faço esse uso. Então aqui eu trouxe um outro estudo falando da bergamota, né? E está falando lá que ele avaliou, foi de 2019, avaliou a bergamota em crianças autistas durante consultas médicas. O resultado foi neutro. O que quer dizer? Não teve diferença, né, nesse grupo, mas reforçou a segurança e a aceitabilidade do uso aromático nessa população. Qual é a relevância disso? Evidencia a possibilidade de uso controlado em autismo, com foco em ansiedade situacional e regulação emocional, que é o caso dos autistas muitas vezes, né? Dependendo do grau, isso é às vezes mais exacerbado ainda. Marca pode dizer, né? Você pode utilizar o óleo essencial de bergamota com a sua filha. E, claro, observando se vai existir alergia, até posso te dar depois umas dicas sobre isso. Vou passar. Copaíba. Copaíba ela é muito falada, né? Mas eu trouxe uma informação bem legal para vocês, que é bem mais recente, né? Mas que está inteiramente ligada ao que ela já favorece, né? A copaíba ela é já conhecida por esses... por ação rejuvenescedora, por tratamento de pele, igual de copaíba para o cabelo, para fortalecer o fio do cabelo, e enfim. Mas a gente também usa para ansiedade, dores musculares, é um excelente analgésico, né? Quando a gente dilui e usa em massagens, também uso na reflexologia podal. Aqui fala que ele é hidratante, eu posso tocar pela, já falei, né? Saúde dos pulmões, tosses e bronquites. Alguém já ouviu falar desse benefício do óleo de copaíba? Sim. Ele é um ótimo broncodilatador. Tem alguns xaropes daqueles compostos que tem ervas medicinais que contêm copaíba. E a atividade dele é para acalmar tosse, para também
melhorar casos de bronquite, né? Fazendo broncodilatação e melhorando a respiração do paciente. No norte, o pessoal pinta até no ouvido quando está com dor no ouvido. Isso, mas é por conta da atividade anti-inflamatória dele também. Ele tem atividade inflamatória. Pode passar. O estudo da copaíba, né? Selecionei esse aqui para trazer para vocês. Como agonista seletivo do receptor CB2, eu vou explicar. É um negócio muito técnico isso aqui, tá? Mas com ação anti-inflamatória e ansiolítica. Foi o que eu falei, né? Sobre o pingar no ouvido. Essa ação anti-inflamatória aqui, por conta disso. Ansiolítico é um efeito que reduz a ansiedade. A gente chama de efeito ansiolítico. Embora não existam ensaios clínicos em autismo ou TDAH, há forte plausibilidade biológica de suporte ao equilíbrio emocional e imunoneuroendócrino. Então, tem essa atuação aqui. Qual é a relevância? Adjuvante promissor para regulação emocional e modulação do sistema endocannabinoide em famílias sobre alto estresse. Quem já ouviu falar desse termo aqui? Canabidiol. Isso, tem a ver com canabidiol. Foram feitos estudos comparativos da copaíba com cannabis e foi observado que ele tem um efeito que não é semelhante, mas ele atua em um dos receptores, que é esse CB2 aqui, que é um receptor endocannabinoide. Então, assim, para as famílias que têm dificuldade em conseguir um profissional ou até mesmo a prescrição, porque hoje o cannabis ele está muito difícil o acesso, né? Ele está disponível, mas está difícil o acesso. Nas farmácias que podem trabalhar são as drogarias, e eles vêm já industrializados em gotas, né? E aí o acesso, o preço realmente é difícil, precisa de uma prescrição de profissional habilitado, exatamente. Dependendo da concentração, chega a custar mais de R$1.000 o frasco. E a copaíba, ela tem essa característica química semelhante que pode ser usada também, porque vai ter um efeito sobre o receptor, não como o cannabis, mas é um começo, é uma pesquisa que comparou e também relatou a melhora dos quadros de agitabilidade, de inquietude, nesse público com relação ao uso do óleo essencial de copaíba. Então aqui é interação com o sistema endocannabinoide, eu coloquei aqui as informações, né? Dor, inflamação, ansiedade e outras condições. Eu coloquei aqui os receptores, mas assim, são termos biológicos e de difícil compreensão. Então, basicamente, o que eu falei para não ficar muito difícil para a gente poder destrinchar isso. A laranja doce, eu gosto muitíssimo desse óleo essencial. Primeiro porque ele é sedativo, ele reduz a agitação do sistema nervoso, é um relaxante, é um revigorante. Apesar dele ser sedativo, ele também melhora o ânimo, o estado emocional, né, da pessoa, trazendo mais clareza, trazendo mais leveza, reduzindo mesmo o estresse e a ansiedade, melhora o humor, esse que é o revigorante, né, também, e auxilia no sono. Uma coisa que eu gosto muito do laranja doce é que ele é seguro para uso em crianças. Então, normalmente eu prescrevo ele, indico o uso, oriento como que vai fazer o uso com crianças. Na diluição correta, né, no uso correto. Pode passar. O estudo da laranja doce, ele diz assim, ensaios clínicos pediátricos, a inalação de laranja doce reduziu o cortisol salivar e a frequência cardíaca em crianças durante atendimentos odontológicos. Olha que interessante. Esse estudo aqui, ele levou um grupo de crianças para um consultório odontológico e nesse consultório tinha um difusor com óleo essencial de laranja doce. Então, ao entrar no consultório, a criança já tinha esse impacto de inalar o óleo essencial dentro daquele ambiente que ia ser feito o atendimento do dentista. E isso fez uma redução da frequência cardíaca e reduziu o cortisol salivar. Foi fato, né? Então, isso aqui, qual é a relevância? Indica a ação ansiolítica rápida e segura para contextos de tensão. Escola, consultas, terapias, especialmente útil para crianças atípicas sensíveis ao ambiente. Então, ainda tem essa observação ali. Ele é muito seguro, na grande maioria das vezes. Claro que existem exceções, podem acontecer, a irritabilidade, digo assim, a irritação por alergia. Irritação em vias aéreas pode acontecer, mas na maioria das vezes não, é bem seguro para a maioria das crianças. Vou passar. A lavanda é uma das preferidas, né? Todo mundo que entende um pouquinho de aromaterapia, a gente leva a lavanda como um coringa, né? Todo mundo que é aromaterapeuta, que faz uso de aromaterapia, tem que ter o óleo de lavanda em casa, desde que não seja alérgico, né? Sempre lembrando disso. Por quê? Ela tem uma diversificação de ativos
que faz com que ela seja boa e eficiente em vários aspectos, como antiviral, como cicatrizante, acalma o sistema nervoso, como eu falei para vocês, atua em sistema em benzodiazepínico, né, em receptor benzodiazepínico. Então ela tem uma versatilidade muito ampla. Isso faz com que seja seguro e também o chamado coringa que a gente usa na aromaterapia para diversos problemas. Redução comprovada de ansiedade. Quando eu digo redução comprovada de ansiedade, eu estou falando de estudos em laboratório com um grupo de pessoas que analisou o comportamento, o grau de ansiedade e relatou, né? Por isso que é a redução comprovada de estados emocionais de ansiedade. Melhora a qualidade do sono. Eu digo isso por experiência própria, eu usei muito lavanda, eu uso até hoje. Propriedades antivirais, antimicrobianas, que é o antibiótico natural, né? Cicatrizante, entre outros. O cientista que descobriu o óleo essencial de lavanda, ele descobriu por acidente. A história do óleo essencial da lavanda foi que deu início à aromaterapia. E lá relata que ele se acidentou, ele teve uma queimadura dentro do laboratório e o óleo essencial de lavanda caiu, acho que na ferida dele, na queimadura, e ele relatou e ele notou essa melhora, essa cicatrização e a melhora, e assim, impediu a infecção também daquela queimadura, e ele teve melhora. A partir daí ele começou a estudar um pouco mais o óleo essencial de lavanda e descobriu vários outros benefícios dele. Até hoje a gente tem esse acesso, né, a esse óleo. Então, a lavanda francesa, vocês vão ver que tem outras espécies de lavanda, né? A que é mais usada aqui no Brasil, entre outras, é a francesa. Então, um estudo piloto intitulado, aí tem o nome todo em inglês aqui que eu não consegui falar para vocês, avaliou o uso de massagem com óleo essencial de lavanda em crianças com autismo. O resultado mostrou boa tolerância e aceitação sensorial. Então, a questão do autista também é essa, né? A resistência sensorial, o incômodo, a dificuldade, né? Aquela resistência alguns mesmo. cheiros podem incomodá-lo, mas Isso. como teve uma boa tolerância, né? Então, deve Isso. ser. A pesquisa ela mostrou isso, a boa tolerância e aceitação sensorial, embora sem melhora significativa no sono. Não foi o caso aqui, dessa pesquisa. Mas o que eles relataram? Que eles aceitaram melhor, que eles sentiram um conforto ao inalar o óleo, ao sentir o toque, através mesmo com resistência ao toque, o contato e o cheiro da lavanda é muito calmante. Quem já sentiu o cheiro da lavanda aqui? Eu trouxe um óleo essencial aqui, acho que até o final deve dar tempo, né? Passo para vocês sentirem. Eu tenho um lavanda francesa na minha bolsa. Relevância, demonstra segurança e potencial de aceitação e altíssimos sensoriais, podendo ser usada para relaxamento e vínculo familiar. Então pode ser feito sim, à noite, com a família. Eu faço isso em casa. A gente coloca em difusor, eu vou tomar banho com a Juju, às vezes eu coloco no banheiro algumas gotinhas no box, no cantinho do box, fecho o banheiro todo, deixa a água cair e aquele ambiente do banheiro fica relaxante automaticamente. Isso pode ser feito com a lavanda e também com a laranja doce. E já até ajuda no sono, né? Isso, já ajuda a relaxar, ter o efeito ansiolítico, ter o efeito sedativo, leve, para que você já prepare o ambiente para dormir. Claro que não é só isso, a gente tem que reduzir luz, reduzir o uso de tela, melhorar, por exemplo, para quem é alérgico, as questões de ácaro, de poeira, de cheiro muito forte, a gente vai evitar. Mas um bom banho morno com óleo essencial é um excelente preparo para adormecer. E pra quem só toma banho frio, como eu, só tomo banho frio. Mas serve, João. Não consigo tomar banho quente, já Não desacostumei. Não tem problema não, pode ser que também. O cheiro vai subir do mesmo jeito. Então, basicamente ela é usada para insônia, estresse emocional, dor de cabeça tensional, queimaduras leves, picadas e pequenas lesões cutâneas. Claro que é muito mais que isso, mas aqui eu trouxe os principais, né? Usos do óleo essencial de lavanda. Neroli. Neroli, eu não conheço o cheiro, não tenho ele aqui, mas eu pesquisei. Eu trouxe ele porque teve uma relevância, né? Então ele age como calmante, regenerador, cicatrizante também e sedativo. Tem uma relevância no mundo da aromaterapia. Essa aqui é a plantinha, né? A Neroli. A florzinha dela. Embora faltem ensaios clínicos robustos, há diversos relatos e protocolos familiares, inclusive em revistas e comunidades de autismo, combinando Neroli e lavanda para redução de ansiedade e irritabilidade em crianças com transtorno de espectro autista e TDAH. Qual é a relevância? Um aroma suave, excelente aceitação sensorial, assim como a lavanda,
útil para rotinas calmantes e transições de rotina. Olha que legal, isso aqui pode dar, por exemplo, você vai mudar de casa ou vai mudar a rotina da criança ou da pessoa com autismo e você consegue utilizar o óleo para favorecer esse impacto, né? Para ela ter mais conforto nessas modificações de rotina que às vezes a gente precisa fazer. Certo? Vou passar. Esse aqui se não me engano, é o último. Menta piperita. Ele é bom, né? É gostoso. Então ele é basicamente para dores de cabeça, enxaquecas, congestão nasal, coriza, dores musculares. Nas composições de drogaria, dessas pomadas para dor, sempre vocês vão ver a menta piperita. No Vic Vaporub. Tem essa menta aí? Tem. Vic tem Não vi. menta, deve ter eucalipto, acho que cânfora também. É uma combinação Ô, Luana, pra... você falou de Vic, me lembrou uma história meio curiosa. Tu sabe que sou virado no futebol, né? Sou virado no futebol em histórias curiosas. Antigamente, pro zagueiro ser um pouco mais viril, usava Vic nas partes íntimas, para ficar mais... Aumentar a circulação. Usava. Não, ia ver, eu usava mesmo. E ardia pra caralho. Então, assim, ele é muito utilizado para dores, mas ele também tem uma ação no sistema nervoso, que não está colocado aqui, mas pode passar a estar no próximo slide. Assim, o estudo. Então, as revisões, né, que ocorreram científicas, em 2023, descrevem o potencial da hortelã-pimenta em melhorar a atenção, tempo de reação e foco mental por meio de inibição da enzima acetilcolinesterase. Então, essa enzima aqui, ela está presente no nosso cérebro, ela tem uma relevância, ela controla vários sistemas do nosso organismo e essas revisões, elas demonstraram que o óleo essencial de menta piperita tem essa ação. E ela também, veja que é parecido a reação e tempo de reação e foco mental. É semelhante ao óleo essencial de alecrim. Tá? E a relevância é que favorece a clareza e energia mental, podendo auxiliar crianças ou adultos com TDAH em tarefas cognitivas, desde que usado em doses suaves e com supervisão. Nunca em excesso. Tudo que é demais, lembra que eu falei lá no começo, que é a diferença entre o medicamento e o esqueci, é a dose. Enfim, é isso aí. O Enem mesmo hoje, né? E esse também é bom para quando você está com sinusite ou nariz entupido, você... Sim, ele tem ação descongestionante nasal perfeita, muito boa. E aí você tem tanto na questão nasal, assim, quando a gente inala, a gente vai ter um efeito secundário nos pulmões, né? Além do sistema límbico, que foi o que eu demonstrei ali, também tem efeito nos pulmões. A gente não falou de todas as formas que o óleo essencial atua, porque realmente fica muito amplo, né? A palestra não ia dar tempo de falar tudo isso. Quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu vou ter um curso de aromaterapia, o mesmo que eu fiz aqui na Piba já, no próximo dia 1º de novembro, na parte da tarde, de 14 até as 18 horas na Igreja Batista da Cidade. E aí eu sim coloco lá, são 4 horas falando só de aromaterapia, como é que ela atua, as outras maneiras que a gente tem de uso, né? E até a forma como a gente pode empreender na área. Eu trago ali alguns produtos, algumas coisas que a gente pode fazer, criar mesmo essas misturas, com diluição correta, toda a adequação, para que você trabalhe com isso, para que você tenha uma clientela, uma demanda de aromaterapia e você possa estar capacitado para atender essa demanda. Certo? Então, acho que não tem mais nada, acabamos? Acabamos. Muito obrigada. Pergunta. Pode fazer. Sim, quem quiser fazer pergunta, temos 10 minutos para as perguntas. O que é assim melhor? Colocar no difusor, deixar no seu ambiente, ou passar? O que faz um efeito mais Então, o uso do difusor, ele tem um tempo. Ele não pode ser, por exemplo, o difusor não pode ficar ligado a noite inteira dentro do quarto fechado. A gente pode ter uma exposição elevada ao óleo. Tem uma quantidade de óleo que deve ser colocado em uma quantidade de água, né? Aqui, se eu não me engano, são acho que 4 gotas ou 5 para 200 ml, para cada 200 ml ou cada 100. Eu posso ver isso para vocês depois, eu tenho esse material lá. Mas existe uma proporção da diluição que você vai fazer, né? O difusor é bom, mas se você tiver um ambiente muito amplo, às vezes o difusor não dá vazão. Mas é bom, por exemplo, você colocar o difusor antes mesmo de ir para o quarto. E quando você entrar no quarto, você já vai entrar para dormir, então você vai ter aquele benefício
e você pode desligar ele, não deixar ele girando a noite toda, e aquele cheiro vai ficar ali naquele ambiente. Pelo menos 2 a 3 horas de difusor funcionando, e depois desligar ele, tá? E aí pode falar. Pode falar. É importante considerar o modelo de difusor que vai ser utilizado. Tem Sim, bem lembrado. Que entopem, né? Então é importante explicar Isso aí. Os difusores, eles são próprios para aromaterapia. Eles têm um tamanho de partícula que vai ajudar o óleo a alcançar o ar de maneira vaporizada, né? Então, assim, por exemplo, tem gente que me pergunta, a gente pode usar o óleo essencial no umidificador de ar? Não pode, porque ele vai entupir, ele vai danificar o aparelho, porque o aparelho não foi feito para receber óleo essencial. Ele foi feito só para colocar água para umidificar o ambiente. Já o difusor não, o difusor ele tem que ser difusor para aromaterapia. Ele vai ter já todo um mecanismo para misturar o óleo essencial na água através de uma agitação, e o mecanismo dele aceita o óleo essencial de forma que ele não faça o entupimento e nem nem danifique o aparelho. Ele já é feito para esse fim. Não tem aqueles algodõezinhos, não pode ter que se top. Isso, cada aparelho tem, né, a sua característica, ele vai vir também informando isso. Eu já vi aparelhos que têm as duas funções. Não sei se você já viu, ele tem função umidificador e função de aromaterapia. Aí cada um vai vir com a sua especificação, mas basicamente isso. Tem alguns que vêm com algodãozinho, né? E tem alguns que não podem colocar. Eu não sei se aí que você trabalha, você também até pode falar alguma coisa sobre ele. O que a gente trabalha não utiliza nenhum tipo de algodão, nem cartuchinho, justamente porque o óleo, por ser denso, ele compromete a passagem, entope e aí tende a queimar o aparelho. Isso aí. Ele vai se acumulando ali, entope e queima o aparelho. Então tem que avaliar isso aí direitinho antes de você fazer o uso. Por exemplo, assim, às vezes eu sofro de muita enxaqueca. Enxaqueca mesmo assim, emocional, dependendo de como estiver meu dia e tal, olha, eu sinto uma dor de cabeça. Aí no caso seria melhor cheirar? O efeito é mais rápido inalando assim. Você pode andar com rolon, com blend rolon, que é uma diluição que você pode passar na têmpora. Aqui assim, você pode passar ele aqui e pode passar ele na nuca, tem várias maneiras de usar. Essa já é. Exatamente. Eu tenho um blend que eu uso ele, mas eu uso no peito. Em momentos de tensão, eu uso na coluna, na nuca, porque a absorção também é boa. Bastãozinho, né? Que você fala. Isso, é um bastão rolon. Ele tem uma bolinha mesmo, ele funciona como um desodorante rolon, mas é um tubinho. Você sabe de tudo. Tá acompanhando, né? Tá antenado. E você passa assim Passa na têmpora. Aí assim, o cuidado que a gente tem que ter, se a gente for usar algum óleo cítrico, a gente não pode expor ao sol, porque ele vai manchar a pele, mesmo estando diluído. Mas a gente pode diluir, por exemplo, a menta piperita num óleo carreador e fazer o uso na têmpora, fazer o uso aqui na nuca, né? Ou passar no punho também, cheirar, passar na palma da mão, cheirar. Isso você andar com ele na bolsa. Importante dizer sempre, qualquer medicamento que vocês estiverem transportando na bolsa e forem sair de carro, nunca deixem dentro do carro. Que pode explodir. Não é nem por isso. É porque o sol ele vai afetar a molécula, ele vai desestabilizar aquilo ali tudo. Eu já tive um relato de uma paciente que perdeu R$600 de medicamento porque ela deixou dentro do carro. Ela saiu da farmácia, colocou a sacola dentro do carro, foi resolver outras coisas e quando ela foi ver, já estava tudo, não teve efeito, estava oxidado, alguns derretidos, muda a característica dele toda por causa da elevação de temperatura. Dentro dos estabelecimentos, ele tem que ficar entre 15 e 30 graus, que é a temperatura ambiente. Quando a gente compra o medicamento e leva para casa, a recomendação que vocês veem por aí é o quê? Deixar em um local fresco, arejado, longe de animais e longe de calor, de local quente dentro da casa. Então a gente precisa já tentar manter esse padrão de temperatura. E também é importante se ressaltar a embalagem dele, o frasco. E às vezes a pessoa vai comprar de plástico. Sim, bem lembrado. O frasco normalmente mais seguro para aromaterapia é o frasco âmbar, que é aquele frasco escuro, porque já vai proteger ele da luz, né, do calor, e a gente tem uma segurança, tem uma durabilidade melhor do óleo essencial. A característica do óleo também já faz com que ele dure bastante tempo, dependendo de qual for. Mas se ele tiver incidência de luz, se o frasco for transparente, ele vai oxidar, ele vai estragar. Então a gente precisa ter esses cuidados na compra também. A grande maioria já faz essa adequação. Se for em vidro, melhor do que plástico, com certeza. Bom,
isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Só mais uma. Cheguei em casa, meu dia foi tão cansativo, preciso relaxar, vou tomar um banho morno, o que eu posso usar? Assim, pra... Bergamota. Você quer saber os óleos, os nomes dos óleos? Lavanda, bergamota, laranja doce, hortelã. Então, ele é estimulante, o hortelã, né? Então, assim, para relaxar a musculatura é válido, mas não ele puro, somente inalação, porque pode deixar mais alerta. O alecrim também. O que eu faço? Eu recomendo mais esses para o dia e os que são mais relaxantes para a noite. Então, os principais, né? Laranja doce, bergamota e lavanda. Copaíba também pode ser usado à noite. Pode ser até feito uma combinação deles, a gente chama dos blends, para poder fazer esse uso à noite. Certo? Mais alguém? Mais especificamente esses óleos. Farmácia de manipulação, casa de produtos naturais, algumas empresas online. A Dani é a empresa da Proterra, que é uma empresa que é do exterior, que trabalha com óleos essenciais também. E tem outras empresas, né? Mas o interessante é que a gente observe aquelas características que eu coloquei, né? As informações sobre nome científico e a quantidade de ativo, enfim, tem umas informações. E quando a gente tem um laudo técnico, né? Normalmente farmácia de manipulação também tem laudo técnico que eles recebem do fabricante. E aí eles precisam ter qualidade para poder colocar exposto para venda. Então aí é mais seguro, né? Compra ou com um representante de uma empresa que já esteja consolidada, que tenha laudo técnico, ou na farmácia de manipulação, que aí você tem duas garantias aí de qualidade. Ô Luana, você falou aí de vários óleos essenciais. Eu tomo 3 medicações, né? A do autismo, ansiedade é 1000. Esperidona, paroxetina e fenergan. Agora não me pergunta a posologia que eu não sei. Só quem gravou é minha mãe. Eu sei que eu tomo 3 comprimidos à noite. Fenergan é antialérgico, compro na farmácia, R$6. Sim. Só para dar um soninho. Sim. Minha psiquiatra tentou tirar o Fenergan e ficou uma semana sem dormir. Uma semana sem dormir e aloprei todo mundo lá em casa. Eu já sou virado gerais. Medicação, imagina sem. Tem algum óleo essencial que pode baixar aí em frente com os medicamentos? Tem, mas eu preciso te avaliar melhor. No seu caso é muito específico. E o Fenergan, existe uma dependência. Quando você tira ele e não consegue ter uma boa noite de sono, a gente precisa fazer esse manejo, você precisa tirar ele, mas com alguma coisa que vai te suprir para você dormir. A gente pode inserir óleo essencial, não só óleo essencial, como fitoterapia também. Suplementação focada em qualidade de sono, mas também considerando os medicamentos que você usa para te dar segurança nessa retirada do Fenergan. A gente fala que é um desmame, né? Sim. A gente faz isso com outros medicamentos também, Sim. mas... A minha filha está saindo do Risperidona, mas não pode sair de uma hora para outra, né? O que acontece? Diminuindo. Bem colocado. Quando a gente vai tirar uma substância que já está em uso por muito tempo... Eu já estou tomando desde 2015. Então, aí não pode tirar de uma vez, porque 10 o seu anos. organismo ele vai entender, ele modifica o modo como ele funciona através do uso contínuo do medicamento. E quando você tira, ele sofre aquela retirada brusca. Ele tem que entender o que ele vai fazer porque você parou de mandar a substância para ele. Então, esses medicamentos, qualquer deles que seja de uso contínuo, quando a gente vai retirar, já ouviram falar disso com corticóide de uso contínuo? Porque o nosso rim, ele entende que, como ele está recebendo um corticóide de fora, ele não precisa produzir o cortisol, então ele reduz a quantidade de cortisol. Só que a gente precisa do cortisol para funcionar durante o dia. Eu estou dando um exemplo, uma comparação. Mas assim, essas coisas precisam ser manejadas com um pouquinho mais de detalhe, com mais atenção. Aí eu te convido para o consultório para a gente poder avaliar esse caso. Para a gente poder avaliar isso direitinho. Mas eu te recomendo que você tente sim fazer uma abordagem naturalista para retirar o uso do Fenergan. Porque o risco está realmente no longo prazo, né? E assim, as questões de rins, de fígado, porque o fígado e o rim, eles vão metabolizar esses medicamentos. E quando a gente faz uso contínuo, eles podem estar comprometidos. Por exemplo, o uso de anti-inflamatório contínuo. Quando a gente usa um anti-inflamatório toda vez que tem dor, a gente vai acabar fazendo uma agressão diária, constante, contínua, ao nosso fígado, porque ele que vai ter que dar conta de metabolizar aquilo tudo. Isso eu estou falando só de anti-inflamatório, mas tem gente que usa 3 vezes ao dia, sempre que tem uma dor, aí vai lá, toma uma semana de anti-inflamatório. Aí voltou a dor, depois de uma semana, toma de novo.
Então, assim, esses ciclos de anti-inflamatório precisam ser espaçados, eles não podem ser contínuos, justamente por causa da questão de fígado e rins. Quanto ao analgésico também funciona do mesmo jeito? Não tanto quanto para anti-inflamatório, mas analgésico até tem, mas a gente precisa ter cuidado também com o uso excessivo. A gente sempre tem que tentar uma técnica mais naturalista possível para combater dor. Exemplo, dores crônicas a gente combate também com compressa de água morna, que faz vasodilatação, melhora a circulação do sangue e reduz a dor. É uma forma que a gente tem de reduzir uma dor, que seja muscular, por exemplo, de uma maneira natural, sem estar colocando substância química dentro do nosso organismo. Então, a substância química em contínuo, mais falando de medicamentos de drogaria, que são sintéticos, que o nosso corpo não reconhece como natural, ele vai precisar entender aquilo ali e aí vai se adaptando, né? Então, o uso contínuo sempre é ruim, a não ser que seja por recomendação médica, por algum motivo muito específico. Mas por nossa conta é bem perigoso. Tá? Eu uso um comprimido que foi receitado pelo médico, né? Em relação à enxaqueca. Então, eu fui assim, distanciando dele, me distanciando. Então, eu só tomo assim, distância, sabe? Sim, é bom. Mas eu tenho sempre ele por perto, mas eu... Tem como um SOS, Mas é bom, né? Um SOS. E o que seria interessante? A senhora buscar uma raiz dessa enxaqueca. Essa enxaqueca, ela pode ter uma raiz emocional, ela pode ter uma raiz de exposição ao estresse, né, também. pode ser uma preocupação excessiva com alguma Se eu passar da questão. hora de comer, se eu tiver qualquer tipo de aborrecimento, se eu tiver Justamente. qualquer tipo de ansiedade. Essa cabeça lateja, Isso, o autoconhecimento, aí eu vou falar da psicologia, eu vou falar desse suporte emocional, porque é muito importante. Quando a gente descobre essas bases, muitas vezes a gente consegue solucionar. Não é garantido, não é, né, se eu vou, mas não, é uma trajetória que a gente precisa passar de autoconhecimento e de ajustes emocionais, o lidar com questões emocionais que estão, às vezes, enterradas dentro de subconsciente. Isso, hoje a gente tem também estudos científicos que comprovam que quando a gente tem um problema emocional, ele está ligado a um problema físico. E a gente sabe que Deus, ele é a Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele criou a nós como imagem e semelhança dele. E nós somos corpo, mente e espírito. Então a gente não consegue tratar problemas físicos, é difícil sem tratar o emocional, porque o emocional é um dos grandes causadores de problemas físicos. com certeza. Então a gente precisa ampliar esse cuidado, não só de forma física, química, com medicamentos, com consultório médico, é bom, a gente precisa, é válido, ajuda, mas a gente pode ampliar um pouco mais esse cuidado e encontrar as raízes desses problemas para a gente ter mais assertividade, mais chances de conseguir solucionar. Ok? Você lancei no plano de saúde, Luana, lá na clínica? Ainda não. Tem um médico nosso lá que ele está tentando credenciar, que é o Dr. Alisson Bruno, ele é médico da família. Eu ainda não, porque farmacêutico não faz parte ainda. A gente está numa tramitação a nível de congresso, né? Questões de legislação para a gente poder fazer. Por enquanto ainda não. Mas a nossa consulta tem um valor bem acessível, tá? Então pode me procurar, depois eu passo para vocês. Pode falar. Boa noite. Primeiramente, essa questão do SUS que você falou que está oferecendo algumas terapias. Sim. Aqui no Cuido da Saúde Mental está oferecendo Aromaterapia. Que bom, não sabia. Aquilo que faz na auriculoterapia também. Isso. E várias outras coisas. Legal, muito bom. Outra coisa, eu sou assim, eu não gosto muito de tomar remédio, nem medicar muito os meus filhos, né? Então, meu filho mais velho, a psiquiatra passou um remédio para ele ajudar para dormir. O vidro está até lá fechado, né? Eu não dei. Por entender que ele vai ficar dependente disso. Mas eu usei uma técnica que usavam com a gente quando era criança, um outro vidrinho, que ele nem entende mesmo. Então aqui, Samuel, o seu remédio. Placebo. Duas gotinhas. Tá dormindo, que é uma beleza. Vai ver, era uma questão emocional que você conseguiu contornar com... E agora eu quero fazer uma pergunta. Tem um filho meu que ele sofre muito com questões de pulmão, tá? Inclusive, de 10 dias de atestado com pneumonia. Uso de antibiótico recorrente? Exatamente. E assim, eu fico muito preocupada com isso, porque desde o começo do ano até agora, acho que ele já
já é a terceira ou quarta vez. E ele tem asma. Então, assim, usa aquela bombinha SOS, que o médico também mandou dar 30 dias, só que eu também não faço assim, eu só faço no SOS mesmo e mesmo assim, o último caso. Tem alguma coisa pra ajudar? Eu vou pedir a Dani, que é minha amiga, além dela ser minha amiga, não sei se vocês viram os 2 filhos deles dois, né? Diego também, o pai deles. O Lorenzo, ele teve uma experiência comigo, né, em consultório, não foi nem consultório, foi online, né? Mas conta como é que foi, por favor. Aproveitar que você tá aqui. Foi. A gente, quando começou a precisar, ele apresentava os sintomas da asma, das crises respiratórias, e vou ficar mais pra cá com esse tal, melhor de costas. E ele tinha muita dificuldade para respirar e tinha muita, devido à ansiedade também, a gente identificou um quadro emocional conversando com a Luana. E na época ela preparou para ele um blend, onde ela colocou, se eu não me engano, não tenho certeza, não me lembro agora exatamente, mas eu lembro que tinha menta piperita, tinha eucalipto, tinha copaíba como anti-inflamatório. Ela preparou com a diluição no óleo carreador, colocou um ansiolítico também, lavanda, se eu não estou enganada. Preparou para ele e deixou comigo. Ela falou, à medida que você sentir necessidade, massageia o pulmão, massageia o peito, sola do pé, mostrou o ponto específico do dedo, onde podia massagear na reflexologia podal. Me deu todas as orientações e a gente foi cuidando à medida que precisava. E um dia a gente estava na praia e ele entrou numa crise muito forte. E, mãe, tô agoniada, não consigo respirar. E eu, graças a Deus, o olhinho tava na bolsa, porque eu levava esse óleo pra todo lugar. Eu apliquei nele na hora, ele acalmou um pouco no intervalo de, no máximo, 10 minutos. Ele era outra criança, voltou pra água pra brincar, que eu achei que ele nem conseguiria mais brincar, tá? A mãe foi a angústia dele. De lá pra cá, a gente se aprofundou nisso com ela. Ela preparou um acompanhamento pra ele, receitou mesmo, acompanhou mais de perto. E daí a gente inseriu a aromaterapia na vida da gente com regular, assim, se tornou regular. E a gente utilizava no travesseiro, massagem nas costas. Ele também utiliza quando precisa a bombinha, mas assim, em casos muito extremos, eu faço exatamente como você também. Ela acompanha sempre o quadro dele. E quando ele entra em crise, eu explico tudo pra ela, ó, tá assim, tá assim. Ela acompanha a questão intestinal também pra ver se tem alguma correlação ali. Ansiedade, intestino, pulmão. Então, assim, tratamos com um blend de óleos essenciais que ela preparou para ele. Além dessa questão da aromaterapia que ela falou, aquela situação, aí eu tô falando aqui da questão da recorrência, né? De uso de antibiótico. O que acontece? Quando a gente usa antibiótico por longos períodos, com muita recorrência, a gente tem uma flora bacteriana, que é benéfica. Só que o uso de antibiótico recorrente vai matar as boas bactérias também. Ele é feito para matar a bactéria que está causando a doença. Mas ele acaba matando a boa bactéria que vai proteger o nosso organismo e a nossa imunidade cai. E aí o que acontece? Cada vez mais a imunidade vai caindo com o uso frequente de antibiótico. Por isso que existem esses quadros. Normalmente é em emergência. Você vai na emergência com crise, antibiótico. Ele não fica bem. Ele não fica bem um período, daqui a pouquinho cai. Justamente. Vai matar aquela bactéria ruim e vai diminuir a resistência imunológica dele. E aí o que a gente faz? No caso do Lorenzo, a gente fez um de lactobacillus, que é específico para crises alérgicas, para asma, bronquite, que existe hoje. A gente faz essa combinação em farmácia de manipulação para oferecer ao paciente sempre à noite. Pode falar? Termina de falar e eu compro. Sempre à noite. Esse probiótico ele fica em geladeira e a gente oferece uma cápsula à noite para a criança. E durante a noite o intestino dela vai melhorando essa questão de flora bacteriana e as bactérias boas elas vão regulando essas células imunológicas. E o que acontece é que vai melhorando ao longo do tempo essa questão, a resistência a agentes externos, vírus, bactérias, enfim, que pode acontecer de forma externa. O nosso corpo ele se prepara melhor a nível intestinal. Hoje está se falando muito nesse assunto. Eu já trouxe aqui da outra vez, né, Maicon? Sim. A gente pode estar trazendo. Apliquei com a minha filha porque a gente acha assim que tudo acontece, a imunidade começa no intestino. Eu aprendi isso. A gente tem vários estudos também por conta disso. A flora bacteriana benéfica é necessária. Né? Então, quando a gente tem ela direitinha ali, quando as espécies estão de acordo com aquilo que a gente precisa,
aí a gente tem uma boa imunidade, uma boa resistência, uma boa resposta. E aí a tendência é que a gente tenha menos infecções, tenha uma qualidade de vida melhor. E as crianças, principalmente, né, que as crianças estão muito suscetíveis em escola. Você que trabalha em escola sabe como que é. Às vezes chega uma criança infectada e todo mundo fica naquela mesma leva, né? Porque então, é uma bomba, né? Porque ele passou antibiótico, aí o corticoide, prednisona, aí passou ibuprofeno, aí passou Pra dor e febre. Já tem um protocolo. 2 xaropes. Esse mais protocolo... 2 xaropes, A6 de teína e mais um outro. E se tiver com dor, que vai tomar esse bando de remédio, óbvio que vai dar dor. Mais o Buscopan. Falei, meu Deus do céu. Então, é uma combinação, é um protocolo que se faz com anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, para controlar aquele quadro. Se tudo isso não der jeito, se ele ficar com crise, ainda tem que dar o Clenil e mais o outro. Justamente. Eu te recomendo também fazer essa abordagem intestinal e melhorar a imunidade dele. Tem várias maneiras, tá? Eu citei uma que é intestinal, mas a gente faz até manejo com fitoterapia e suplementação de nutrientes mesmo, né? De alguns ativos que combinados melhoram essa resposta no pulmão. Mas a abordagem intestinal também requer uma desparasitação. Então a gente tem outras questões, são bastante complexas, mas dentro do consultório eu analiso realmente aquilo que é mais específico e que é personalizado para aquele quadro clínico, né? A gente pode fazer isso. E aí tem casos que realmente precisa de bombinha, a gente tem os extremos, né? Mas primeiro, antes de tudo, fazer essa abordagem intestinal, porque a melhora é significativa. Tem o Lorenzo que ela exemplificou e tem outros casos também dessa melhora. Pode falar. No caso do meu filho foi exatamente isso. Eu passei para ela me fez perguntas, ela puxou uma anamnese comigo. E aí foi onde eu contei para ela, com 2 dias de vida ele internou e entrou num antibiótico na neonatal. E com 5 meses de vida ele entrou em outro antibiótico. Nos 2 casos não era necessário antibiótico, mas precisou ficar internado, fazer aquele procedimento todo venoso. Isso de cara comprometeu e ele fazia acompanhamento também com a pediatra homeopata, então tudo eu passava para ela e a pediatra homeopata acompanhando. E as 2 me disseram a mesma coisa. Vai haver momentos em que ele vai precisar da bombinha como SOS, não vai ter jeito. A gente vai utilizar a bombinha, depois a gente vai vir desintoxicando o organismo dele, limpando, fazer uma desparasitação, preparar os probióticos e tratando contínuo. Mas haverão momentos em que a crise vai acontecer, a gente vai intervir e depois contornar. Mas sempre teve a ver com o intestino. O intestino afetou o processo todo da sequência pulmonar dele, foi daí. Qual a idade dele? 12 agora. Certo. Ele já tem isso há muito tempo? Muito. É muito necessário que você faça abordagem com ele, tanto parasitológica como de probióticos, a abordagem intestinal. E a aromaterapia vai dar um suporte muito bom para ele no quesito crise também. Sim. Se a aromaterapia não resolver a crise, aí sim a bombinha. Mas a aromaterapia já ajuda bastante. Meu filho usa cada vez menos a bombinha. Muito raro mesmo ele precisar da bombinha agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, palmas. Muito obrigada. Como sempre, você é maravilhosa. Obrigada. Ajuda muito a gente, né? Esclarece muito as nossas dúvidas. Sempre com palestras maravilhosas. Aprendi muito com você de novo. E vou colocar em prática novamente com a minha filha. Porque da outra vez também, né, que nós falamos sobre imunidade, intestino, né? Foi muito bom para ela. Já tem o quê? Você fez suplementação, né? Fiz suplementação com glutamina, essas coisas todas. Fez muito bem para ela, graças a Deus. Deu uma boa revigorada no sistema imunológico dela. E nós estamos encerrando. Vamos tirar uma foto todas juntas daqui? Não pode faltar.